Seu coração disparou ao ver o pai, Manuel, parado na entrada da sala, os olhos flamejantes de raiva. Ele havia chegado mais cedo do trabalho e flagrado João beijando Miguel no sofá da casa da família em Lisboa. O que é isso? Você é um desses? Gritou Manuel, o rosto vermelho de fúria, enquanto Miguel fugia apressado pela porta dos fundos. João ficou paralisado, as palavras presas na garganta, sabendo que aquele momento mudaria tudo. Em segundos, o pai o arrastou pelo braço até a rua, jogando suas roupas em uma mala improvisada e trancando a porta atrás dele. A noite caía sobre as ruas estreitas do bairro Alto, e João vagava sem rumo, o telefone vibrando com mensagens ignoradas da mãe. Ele sempre soubera que sua atração por homens era um segredo perigoso em uma família católica conservadora como a dele. Manuel, um operário da construção civil, orgulhava-se de sua masculinidade tradicional, contando histórias de como educar os filhos para serem homens de verdade. A mãe, Maria, devota à igreja, rezava diariamente pela salvação da família. João, aos 25 anos, trabalhava como professor de história em uma escola secundária, onde mantinha uma fachada de heterossexualidade impecável. Mas Miguel, um artista de rua que ele conhecera em uma feira de artesanato no Chiado, havia rompido essa barreira com seu sorriso cativante e conversas profundas sobre identidade. Sentado em um banco no mirador de São Pedro de Alcântara, João revivia o encontro inicial. Foi há 3 meses, durante uma tarde chuvosa. Miguel pintava murais coloridos, e João, fugindo de uma reunião familiar opressiva, parou para admirar. Isso representa a liberdade sufocada pela sociedade, disse Miguel, apontando para as figuras entrelaçadas em tons vibrantes. Eles conversaram por horas, e João sentiu uma conexão que nunca experimentara com mulheres. Mas agora, expulso de casa, ele questionava se valer a pena. O frio da noite penetrava sua jaqueta fina, e ele pensou em ligar para o irmão mais velho, Pedro, que morava em Porto e sempre fora o filho perfeito, casado, com filhos, seguindo os passos do pai. Pedro atendeu no 3º toque. João. O que houve? O pai ligou furioso, dizendo que você trouxe vergonha para a família. João explicou tudo, a voz tremendo, esperando apoio. Mas Pedro hesitou. Você sabe como as coisas são aqui. A família é tudo. Se você insistir nisso, vai nos dividir. Pense na mamãe, ela não aguenta mais escândalos. Desligou, deixando João ainda mais isolado. Ele decidiu ir para o apartamento de Miguel, no Alfama, um pequeno estúdio cheio de telas e cheiro de tinta. Miguel o recebeu com um abraço apertado. Eu sinto muito, João. Mas talvez isso seja o começo de algo real. Eles passaram a noite conversando, Miguel compartilhando sua própria história. Expulso de casa aos 18 anos, ele sobrevivera nas ruas antes de encontrar aceitação na comunidade artística de Lisboa. No dia seguinte, João enfrentou a realidade no trabalho. Rumores já circulavam, alguém da família deve ter espalhado. A diretora da escola, uma mulher rígida chamada Sra. Oliveira, o chamou para uma reunião. Recebemos queixas sobre sua conduta pessoal. Isso afeta a imagem da instituição. Pense nos alunos. João defendeu-se, argumentando que sua vida privada não interferia no ensino. Mas o olhar dela era de pena misturada com desaprovação. Em Portugal, as coisas estão mudando, mas não rápido o suficiente. Seja discreto, ou pode perder o emprego. Saiu dali com um peso no peito, questionando se sua identidade valia o risco de tudo. Enquanto caminhava de volta para o estúdio de Miguel, João refletiu sobre as pressões sociais. Em uma sociedade ainda marcada pelo catolicismo e tradições, ser gay significava navegar por minas terrestres. Amigos heterossexuais o aconselhavam a ficar no armário, enquanto a mídia mostrava progressos como o casamento igualitário, mas a realidade nas famílias era diferente. Miguel, mais experiente, o incentivava: você não pode viver uma mentira para sempre. O preço da autenticidade é alto, mas a liberdade vale. Mas João via o custo: perda da família, instabilidade profissional, olhares julgadores na rua. Aquela noite, uma ligação da mãe o abalou. João, volte para casa. Seu pai está arrependido, mas você precisa prometer que isso acaba. Ele recusou, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Mãe, eu sou assim. Aceitem ou me percam. Desligou, lágrimas escorrendo. Miguel o consolou,
mas João sabia que o caminho à frente seria cheio de escolhas dolorosas. Os dias seguintes foram um turbilhão para João. Morando temporariamente com Miguel, ele tentava reconstruir sua rotina. O estúdio era pequeno, mas acolhedor, com vistas para o Tejo que inspiravam reflexões profundas. No entanto, a tensão crescia. Miguel, aos 28 anos, era mais aberto sobre sua sexualidade, participando de eventos LGBT em Lisboa, como a Marcha do Orgulho. Ele pressionava João a se juntar. É hora de você se assumir publicamente. Esconder só machuca mais. João resistia, temendo repercussões no trabalho e com a família. Uma manhã, enquanto preparava aulas sobre a história portuguesa, João recebeu uma mensagem de Pedro: venha a Porto no fim de semana. Vamos conversar. Animado com a possibilidade de reconciliação, ele viajou de trem, deixando Miguel preocupado. Cuidado, amor. Famílias como a sua não mudam da noite para o dia. Em Porto, Pedro o recebeu em sua casa modesta nos subúrbios. A esposa, Ana, preparou um jantar tenso, com as crianças já na cama. João, o pai está destruído. Ele acha que falhou como pai. Mas se você voltar e fingir que nada aconteceu. João interrompeu: fingir. Isso é o que eu fiz a vida toda. Eu amo Miguel. Pedro suspirou, revelando um segredo. Eu sei como é, tive um amigo na universidade. Mas escolhi o caminho seguro. Casamento, família. Você pode fazer o mesmo. João sentiu uma pontada de traição. Seu irmão, o modelo de perfeição, havia reprimido sua própria identidade. Então você vive uma mentira. E me julga por querer a verdade. A discussão escalou, com Pedro defendendo as tradições. A sociedade nos pressiona. Pense nos sobrinhos, no que dirão na escola. João saiu furioso, pegando o último trem de volta a Lisboa, sentindo-se mais sozinho do que nunca. De volta ao estúdio, Miguel o esperava com o jantar pronto. Mas João estava distante, questionando sua decisão. E se Pedro estiver certo? Vale perder tudo por nós. Miguel, magoado, rebateu: você acha que eu não paguei um preço? Perdi amigos, empregos. Mas ganhei liberdade. Eles brigaram pela primeira vez, João acusando Miguel de ser ingênuo, Miguel chamando João de covarde. Dormiram de costas um para o outro, o silêncio pesado. No trabalho, as coisas pioraram. Um aluno, filho de um colega conservador, espalhou rumores. Durante uma aula sobre a Revolução dos Cravos, um garoto perguntou: professor, é verdade que você é gay? Como isso se encaixa na história de liberdade? João congelou, mas respondeu calmamente: a liberdade inclui ser quem você é, sem medo. A turma murmurou, e mais tarde, a diretora o advertiu novamente. Mais queixas. Talvez uma licença seja melhor. João sentiu o chão se abrir. Seu emprego, sua paixão pelo ensino, estava em risco por causa de quem amava. Decidido a lutar, ele procurou apoio na Associação Arco-Íris, um grupo LGBT em Lisboa. Lá, conheceu outros como ele, histórias de rejeição familiar, discriminação no trabalho. Uma terapeuta voluntária, Sofia, o ajudou a processar o trauma. O conflito interno é o pior inimigo. Aceite-se primeiro. Inspirado, João convidou Miguel para um jantar reconciliatório no Time Out Market. Eles conversaram abertamente, Miguel compartilhando memórias dolorosas de sua juventude em Faro, onde fora agredido por ser diferente. Eu me reinventei em Lisboa. Você pode fazer o mesmo. Mas o destino testou-os novamente. Uma carta do pai chegou: volte para casa como meu filho, ou esqueça a herança. Sua mãe está doente de preocupação. João debateu internamente. A herança significava estabilidade financeira, mas o preço era renunciar a si mesmo. Ele rasgou a carta, escolhendo Miguel. No entanto, a dúvida persistia, corroendo sua confiança. Com o tempo, João e Miguel fortaleceram seu relacionamento, mas as pressões externas intensificavam. João perdeu o emprego após uma petição de pais conservadores. Desempregado, ele dependia de Miguel, o que gerava ressentimento. Eu não quero ser um fardo, disse João uma noite, enquanto Miguel pintava. Miguel sorriu: somos uma equipe.
Eu cuido de você agora, você cuida de mim depois. Mas João se sentia emasculado, e quando as lições do pai sobre ser provedor. Procurando trabalho, João se candidatou a vagas em museus e bibliotecas. Em uma entrevista no Museu Nacional do Azulejo, o gerente perguntou indiretamente sobre sua vida pessoal. Valorizamos descrição aqui. João mentiu, fingindo ser solteiro heterossexual, odiando-se por isso. Conseguiu o emprego, mas o custo moral era alto. Escondia Miguel dos colegas, inventando desculpas para não socializar. Miguel notou: você está voltando ao armário. Isso nos machuca. Uma visita surpresa da mãe complicou tudo. Maria apareceu no estúdio, olhos inchados. João, seu pai está sofrendo um infarto emocional. Volte, por favor. Ela viu Miguel e congelou. É ele? O que fez você assim? João defendeu: ninguém me fez. Eu sou assim. Maria chorou, contando como o pai a pressionava a escolher entre eles. Ele diz que se você não mudar, eu devo te renunciar. João a abraçou, mas firmou: mãe, o amor não muda a identidade. Ela saiu dividida, deixando João em tormento. Inspirado pela conversa, João decidiu confrontar o pai. Viajou para a casa familiar em Sintra, onde Manuel o recebeu friamente. O que quer aqui? João falou do coração: pai, eu te amo, mas amo Miguel também. Aceite-me. Manuel rebateu: isso é contra Deus, contra a natureza. Escolha, família ou ele. João saiu sem resposta, o coração partido. No trem de volta, ele questionou suas escolhas. Tinha valido a pena? Miguel, sentindo a distância crescente, propôs uma viagem a Algarve para reconectar. Lá, em praias ensolaradas, eles compartilharam momentos íntimos de conversa, não física. Mas uma briga explodiu quando Miguel sugeriu casamento. Portugal permite. Vamos oficializar. João hesitou. E a família? A sociedade? Miguel acusou: você ainda se importa mais com eles do que conosco. Voltaram tensos. De volta a Lisboa, João descobriu uma traição. Pedro havia contado aos avós, que cortaram contato. Furioso, confrontou o irmão por telefone. Por quê? Você me inveja por ser livre. Pedro admitiu: eu reprimi meus sentimentos. Ver você livre me dói. Revelação chocante: Pedro tivera uma affaire com um homem anos atrás, mas escolhera reprimir por medo. Não cometa meu erro, mas não destrua a família. João desligou, processando a hipocrisia. A pressão culminou em uma manifestação LGBT onde Miguel insistiu que João participasse. Relutante, ele foi, mas viu conhecidos da família. Pânico o invadiu, e ele fugiu, deixando Miguel sozinho. Miguel, magoado, questionou o relacionamento: se você se envergonha de nós, como podemos continuar? A ruptura com Miguel foi inevitável após a manifestação. João voltou para casa sozinho, encontrando uma nota: preciso de espaço. Sua indecisão me destrói. Devastado, João mergulhou em depressão, questionando todas as decisões. Sem emprego estável, o museu o demitira por falta de foco, ele sobrevivia de bicos como guia turístico em Belém. Os turistas elogiavam seu conhecimento histórico, mas ele se sentia vazio. Uma amizade inesperada surgiu com Luís, um colega guia gay assumido. Luís compartilhava histórias de aceitação familiar, contrastando com a de João. Minha família me apoiou desde o início. O segredo é diálogo paciente. Inspirado, João tentou reconectar com a mãe. Encontraram-se em um café no Rossio. Maria ouviu, lágrimas nos olhos. Eu te amo, filho. Mas seu pai? Ele é teimoso. Revelou que Manuel consultara um padre, que aconselhara oração em vez de rejeição. Um vislumbre de esperança. Mas o pai permanecia inflexível. Em uma ligação, Manuel disse: se você abandonar isso, a porta está aberta. João rebateu: isso sou eu, pai. Aceita ou perca um filho. O impasse persistia. Enquanto isso, Miguel reapareceu em uma exposição de arte. Eles conversaram auquarmente. Sinto sua falta, mas não posso esperar para sempre.
João admitiu: eu errei. Med me paralisou. Reconciliaram-se parcialmente, mas com condições. João precisava se assumir mais. A sociedade testou-os novamente. Um artigo no jornal sobre discriminação LGBT citou um caso similar ao de João, inspirando-o a escrever uma carta anônima para o editor. Publicada, gerou debate online. Amigos da família leram e confrontaram Manuel, que negou. Mas sementes de dúvida foram plantadas. Pedro, em crise própria, visitou João em Lisboa. Ana sabe do meu passado. Estamos em terapia. Admitiu inveja da coragem de João. Talvez eu devesse ter escolhido diferente. Eles se reconciliaram, Pedro prometendo mediar com os pais. Mas uma traição veio à tona. Pedro havia incentivado o pai a deserdar João para ensiná-lo uma lição. João sentiu raiva, mas perdoou, vendo o medo por trás. Com o apoio de Pedro, João confrontou a família em uma reunião em Sintra. Manuel, relutante, ouviu. Você me envergonha, disse. João rebateu: o que envergonha é o ódio. Maria interveio: basta. Ele é nosso filho. Manuel cedeu um pouco: não aprovo, mas não te expulso novamente. Um progresso tênue. Miguel e João reconstruíram, mas o custo era visível. João envelhecera prematuramente, Miguel perdera a confiança. Eles decidiram morar juntos permanentemente, enfrentando olhares na rua. Em uma festa de amigos, João se assumiu publicamente pela primeira vez, sentindo liberação. Mas o preço, distância contínua do pai. O equilíbrio frágil foi rompido quando Manuel sofreu um infarto. Hospitalizado em Lisboa, a família se reuniu. João chegou com Miguel, testando limites. Maria abraçou ambos, mas Manuel virou o rosto. Não aqui, murmurou. João saiu magoado, mas voltou sozinho no dia seguinte. Pai, eu te amo apesar de tudo. Manuel, enfraquecido, confessou: eu tive medo. Medo do que os outros diriam. Revelou uma história reprimida, um tio gay exilado pela família décadas atrás. Não queria repetir. Um momento de vulnerabilidade. Recuperado, Manuel convidou João para jantar, sem Miguel. Vamos devagar. João aceitou, mas sentiu como traição a Miguel. Ele precisa de tempo, justificou. Miguel compreendeu, mas a tensão voltou. Não sacrifique nós por eles. No trabalho, João progrediu para curador em um pequeno museu, usando sua experiência para promover exposições sobre diversidade histórica. Um projeto sobre figuras LGBT na história portuguesa o empoderou, mas atraiu críticas conservadoras. Protestos ocorreram, e João debateu publicamente: a história é inclusiva, ou não é história? Ganhou aliados, mas perdeu contatos familiares. Uma reviravolta veio quando Pedro anunciou divórcio. Não aguento mais a mentira. Revelou-se bissexual, chocando a família. Manuel, abalado, questionou suas crenças. 2 filhos. Deus me testa. Maria mediou, levando a terapia familiar. Sessões tensas revelaram mágoas profundas. João acusou o pai de rigidez, Manuel admitiu o medo da mudança social. Miguel, paciente, apoiou João, mas exigiu compromisso. Casemos, mostremos ao mundo. João concordou, planejando uma cerimônia simples no Jardim Botânico. Convites foram enviados, mas Manuel recusou. Não posso aprovar. Maria veio sozinha, lágrimas de alegria misturadas com tristeza. O casamento foi belo, amigos celebrando. Mas a ausência do pai doeu. Pós-lua de mel em Madeira, João confrontou Manuel novamente. Você perdeu um momento inesquecível. Manuel, envelhecido, cedeu. Talvez eu esteja errado. Venham jantar. Um passo hesitante para a aceitação. Mas o custo cumulativo pesava: amizades perdidas, carreira instável, saúde mental frágil. João refletia nas noites insones: liberdade tem preço alto. Miguel, otimista, via progresso: sociedade muda, um coração por vez. Com o tempo, a família começou a se curar. Jantares ao quarto evoluíram para conversas genuínas. Manuel, influenciado por Pedro Jornada, leu sobre LGBT, questionando dogmas.
A igreja muda devagar, mas o amor é eterno. Aceitou Miguel gradualmente, convidando-os para festas familiares. Maria, aliviada, reconectou laços. João e Miguel prosperaram. João publicou um livro sobre identidade na história portuguesa, tornando-se voz no debate social. Miguel expôs obras inspiradas em sua jornada, ganhando reconhecimento. Mas cicatrizes permaneciam. João lidava com ansiedade, Miguel com desconfiança. Uma crise final testou tudo. Um escândalo envolvendo um político conservador gay exposto abalou a sociedade. Manuel, confrontado por amigos, defendeu João publicamente. Meu filho me ensinou que amor não tem gênero. Um turning point. Pedro, agora solteiro e assumido, mudou para Lisboa, fortalecendo laços irmãos. A família, outrora dividida, encontrou unidade na aceitação. João refletia, decisões dolorosas levaram a crescimento. No entanto, nem tudo era perfeito. Amigos perdidos não voltaram, e sociedade ainda julgava. João e Miguel enfrentavam microagressões diárias, mas resilientes. Em uma noite estrelada no Castelo de São Jorge, João e Miguel renovaram votos. Pagamos o preço, mas ganhamos tudo. A jornada de dor para a redenção os transformara. Foi certo João priorizar sua identidade sobre a família tradicional, mesmo que isso causasse tanto sofrimento inicial.